Do nosso Deus, muito obrigado pela atenção dos amados irmãos. Novamente estamos aqui, depois de 2 semanas de nós não estarmos aqui presentes com os irmãos, devido a algumas coisas que aconteceram, eventos na congregação, teve a nossa EBF, que foi uma benção, as nossas crianças participaram. Vocês estão convidados para trazer suas crianças numa próxima EBF que vai ter aqui. Os nossos queridos daqui dos bairros, aqui da proximidade, seja aqui no Guamá, seja aqui na Terra Firme, porque nós residimos aqui na congregação, posso assim dizer a palavra, entre Guamá e Terra Firme. Então você fica à vontade para trazer as suas crianças numa próxima EBF que nós vamos ter. Então cedia sexta-feira para que as irmãs ficassem à vontade para estar com as nossas crianças na nossa EBF, tá? Isso já é tradição a nível nacional, a EBF nas congregações, principalmente nas denominações da Assembleia de Deus, tá? Deixa eu ver outra coisa. Bem, os amados estão participando constantemente da exposição do Evangelho de Marcos. Nós comentamos até o capítulo 7 e hoje, nesta noite, vamos comentar o capítulo 8, tá? Como é de praxe da minha parte, do conhecimento dos amados, que vocês sabem o meu modo de fazer exposição, uma exposição bastante resumida em tempo e também em palavras, tá bom? Mas eu só peço a Deus que eu seja profundamente simples e simplesmente profundo nas minhas exposições, no sentido de explicar as coisas de Deus, tá bom? Quem tiver perguntas, fique à vontade no final da exposição. E aqui vamos comentar. Tem aproximadamente quatro experiências do Senhor Jesus aqui neste texto de Marcos capítulo 8, tá bom? E vamos tentar compreender. Amados, tudo é um mistério. Eu acho Marcos, assim, apesar de ser o menor dos 4 evangelhos, é o menor. É o menor dos 4 evangelhos. Menor depois vem João. João é menor. Mas depois de João vem Marcos. Mas é profundo, queridos. Profundo porque ele escreveu para os romanos. E os romanos tinham uma mentalidade a qual Marcos tinha que alcançar esta mentalidade deles. Levar a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus tem que ser pregada de uma forma transcultural. Transcultural, toda a cultura tem que receber a palavra de Deus. Mas só que aqui é o seguinte, ele fez uma seletiva das experiências de Jesus e passou para o conhecimento dos romanos, dos irmãos de Roma, tá? E toda a experiência que foi aqui selecionada por Marcos foi com meras intenções, não, foi com intenções e bem objetivas, para que eles pudessem compreender a nível de contexto e nível também das experiências que eles estavam tendo ali na cidade de Roma, tá ok? Então, nós vamos tentar, assim, resgatar a intencionalidade do autor chamado Marcos. Jeremias, quem foi Marcos? Assista os outros vídeos. Eu vou tentar só dar uma pincelada, porque tem algumas pessoas que estão entrando recentemente, tá? O evangelista Marcos foi o escriba do apóstolo Pedro, possivelmente também de Paulo. Ele recebeu as informações, João Marcos, das experiências do Senhor Jesus, e a partir dessas experiências que ele recebeu do apóstolo Pedro, até mesmo ele teve contato com o Senhor, ele passou a escrever o seu evangelho, o evangelho de Marcos, tá bom? E vamos tentar aqui escavar para ver se nós venhamos compreender a intencionalidade do autor. Capítulo 8, no versículo 1, diz: Jesus alimenta 4.000. No primeiro ele alimentou 5.000, agora 4.000. Jeremias, 2 vezes, Jesus multiplicou os pães e os... Sim, 2 vezes. Foram 2 vezes, não foi uma, 2. Tá? Então foram as 2 experiências. Vamos lá. Naqueles dias, havendo-se juntado uma grande multidão, não tinham o que comer. Chamando seus discípulos, Jesus lhes disse:
Estou com pena desta multidão, pois já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, vão desfalecer pelo caminho, e de fato alguns vêm de longe. Em resposta, seus discípulos lhe perguntaram: onde poderia alguém obter pão para satisfazer tanta gente neste deserto? Quantos pães tende? Perguntou ele. 7, responderam. Então mandou a multidão sentar-se no chão. Depois pegou 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças por eles e mandou distribuí-lo. Eles comeram, se saciaram, recolheram 7 cestos de pedaços que sobraram. Os que comeram eram menos de 4 mil. Então os mandou para casa e logo depois entrou com seus discípulos no barco e foi para a região de Dalmanuta. Tá. Até o versículo 10, essa pequena experiência é o que me chama a atenção, a incredulidade que ainda persistia, a falta de fé no coração dos discípulos. Porque aqui eles interrogam Jesus a respeito da situação, eles já tiveram uma experiência da multiplicação de pão. Mas aqui eles perguntam de onde eles iam alimentar aquela multidão. Novamente, incredulidade. Eles passaram pela primeira multiplicação, que foi com 5.000 homens. Agora essa aqui é com 4, e foi a menor. Essa aqui é a menor, a primeira é a maior. E dessa primeira, eles tinham que ter a experiência. Poxa, Jesus multiplicou na primeira, que era 5.000 homens, agora essa aqui de 4 vai multiplicar de novo. Mas pelo contrário, eles foram e disseram, mas como nós vamos alimentar? Novamente, a incredulidade no coração. Jeremias, que significa isso aqui? Para ele colocar essa parte do texto. É que o ser humano, ele persiste em ser incrédulo. O ser humano, ele é perverso, ele não gosta, ele odeia as coisas de Deus. Ele tem aversão às coisas de Deus. E Jesus veio justamente revelar isso, que no coração de cada pessoa tem essa perversidade. E se a pessoa não procurar se corrigir em relação a esta perversidade de não acreditar em Deus, ela vai cair na mesma situação de descrença em Deus. Ela vai cair. Então, assim como o povo de Israel via todos aqueles milagres, prodígios e maravilhas através de Moisés e nunca quiseram se corrigir, a mesma coisa acontece. Aqueles que vão à procura de milagres, pensando que constantemente eles vão ser fiéis, que não vão ser fiéis. Porque se não tiver o milagre para sustentar a sua expectativa, a sua ânsia de querer ver sinais, ele não vai se convencer. E foi o caso dos discípulos. Jesus falou, geração perversa, até quando estarei convosco? Perversa, de pervertida, uma pessoa pervertida que só vai à procura de Deus por meros interesses. E se não tiver aquilo que Deus venha fazer por ela, ela não vai seguir a Jesus, não vai seguir a Deus. É isso que Jesus está aqui revelando, a maldade no coração humano. E através dessa pequena experiência de multiplicar os pães para 4.000, eles ainda continuavam incrédulos, porque na primeira ainda dá para considerar, poxa, ali 5.000 pessoas, multiplicou os pães, sobrou 12 cestos cheios, alimentando 5.000 pessoas. Agora, 4.000 pessoas, eles não estavam acreditando. A incredulidade é tamanha no coração do ser humano. Então, e aqui ele vai pegando, reporta novamente essa parte aqui, um pouco mais à frente ele retoma, tá? Mas só que me chama a atenção aqui, queridos, é o versículo 10 que diz que ele foi para uma região chamada Dalmanuta. Dalmanuta é uma região que era uma região de predominância do Império Romano, onde havia muitas assim, posições
de ideias romanas, a ponto dos judeus ali que iam para aquelas partes, alguns deles se corromperem. Queridos, vocês vão entender essa parte aqui que é muito interessante, que através disso aí, os judeus acabavam se corrompendo na área da política e na área da religião. Política e religião. Ele se corrompeu mesmo. A ponto que Jesus falou do quê? Do fermento dos fariseus e dos herodianos. Jeremias, o que é fermento dos fariseus herodianos? Vamos tentar compreender agora. O versículo 11 diz: e vieram então os fariseus e se puseram a discutir com ele, com quem? Com Jesus, querendo pô-lo à prova, insistiram que lhe desse um sinal do céu. Mas, gemendo em seu espírito, ele disse: por que esta geração deseja um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dada nenhum sinal. Por que eles queriam um sinal? Porque para a mentalidade de todos os judeus na época, até hoje ainda predomina isso, o Messias tinha que apresentar sinal. Qual era o sinal que os fariseus estavam querendo aqui, os judeus estavam querendo? O sinal do Messias, de destruir os soldados romanos, destruir o Império Romano, acabar com os inimigos e eles ali estariam felizes pela derrubada dos seus inimigos. Mas só que Jesus, ele não veio dar esse tipo de sinal. Aqui Marcos ele oculta, tá? Ele oculta, mas Mateus ele explica. Nenhum sinal vai dar se não for o sinal do profeta Jonas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque ele somente colocou isso aqui. Se ele colocou isso aqui, é com a intenção de falar sobre essa mentalidade apocalíptica que os fariseus tinham do Messias se revelar, destruir, acabar com o Império Romano e eles estarem livres. Então tem pessoas que têm essa mentalidade de querer seguir Jesus somente por querer sinais de milagres, prodígios e maravilhas e querer os sinais do Apocalipse. Tudo é o fim do mundo. Tudo tem que ser destruído, acabado. Para Deus logo predominar. Mas Jesus falou, o Filho do Homem não veio para destruir a carne humana. Ele veio para salvar as pessoas. Então tem pessoas que têm ânsia na vida de Jesus. Meu irmão, a segunda, tem a vinda de Jesus, ela é muito importante, mas tem a vinda de Jesus aqui para julgar a humanidade. Essa aí, ela vai ser o dia mais angustiante e terrível. E tem pessoas que anseiam que se revele isso o mais rápido possível, para que ele seja salvo, não que as pessoas sejam salvas, é para que ele seja salvo. Ele não olha para o lado que o ser humano precisa de salvação. Todo ser humano necessita de salvação. Todo gênero humano. E os gêneros, posso-se dizer, que é crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos precisam de salvação. E você quer olhar somente para si. Era o caso dos fariseus aqui. Estavam olhando somente para si e queriam um sinal de salvação para se libertar dos romanos. Mas Jesus disse que ele não veio para isso. Ele veio para salvar a humanidade, não para destruí-lo. Aí, o versículo 13 diz, em diante até o versículo 21, diz, essa aqui é interessante. Então, os deixou entrando de novo no barco, partiu para o outro lado, e eles se esqueceram de levar os pães, só tinham pão no barco. Ou seja, sobrou 7 cestas. Na primeira multiplicação sobrou 12, na segunda sobrou 7. Só que eles se esqueceram de pegar as 7 cestas de pães e levaram só um pão, para todos eles ali no barco. Aí, então Jesus lhe deu as instruções, atenção, cuidado, com o fermento dos fariseus e com o fermento dos herodianos, né, Herodes e tal. E eles ficaram discutindo entre si, dizendo, e por quê? É porque não temos pães. Ciente dessa discussão, Jesus lhe perguntou, por que estás discutindo por não terdes pães?
Ainda não notaste, não compreendeste, o vosso coração continua endurecido, tendo os olhos não vendo, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? 12, respondeu. Já está falando aqui da primeira experiência, né? E depois, quando partiu os 7 pães para 4.000, a que número somaram os cestos de pedaços que recolhestes? Ele respondeu, 7. Então questionou, como não compreendeis? A intenção de Jesus não era só alimentar as pessoas. A intenção de Jesus era, através dessa experiência, passar o quê? Uma mensagem. Toda a experiência de Jesus era para passar uma mensagem. Curar um cego, queria passar uma mensagem. Ressuscitar um morto, ele ressuscitava, mas através daquela experiência, queria passar uma mensagem. Limpar um leproso, expulsar um demônio, ele fazia, mas através daquela experiência ele queria passar uma mensagem. Então, aqui, em relação a essa experiência da multiplicação dos pães, tanto a primeira como a segunda, era a mensagem. Qual é a mensagem? Vocês sabem qual é a mensagem? Imagine que vocês têm um sonho. Vocês estão ali com Jesus, ele multiplica os pães, vocês estão lá, naquele momento que ele está multiplicando o pão. Aí, de repente, todo mundo é abastado, todo mundo abastecido, comeram os pães, os peixes. Aí você olha para aquela multidão já satisfeita, você acorda. Aí você diz, tem um mistério nisso aí. Eu quero saber o que significa essa multiplicação de pães. É assim mesmo. Você tem que olhar para o texto e ver como um sonho. Você tem que ter a revelação do texto. O que é que Jesus quer dizer com essas multiplicações de pães e peixes? É que o pão significa a palavra e o peixe significa a pessoa dele. E ao mesmo tempo a pessoa dele em relação ao pescar dos homens. E os peixes também têm um significado de homens. Tá bom? Então, a mensagem que Jesus quer dar é o seguinte: eu sou o pão da vida que alimenta vocês. Somente eu posso dar a vocês a verdadeira alimentação, que é através do peixe, que significa eu. E vocês só podem ser resgatados por mim, que também é o peixe, que significa os homens. Então o peixe ele tem um duplo sentido aí. O sentido de Jesus e o sentido dos homens. Tá ok? A mensagem que Marcos está passando aqui para os romanos, nossos irmãos que se encontravam lá na cidade de Roma, é que Jesus tem esse objetivo de alimentar o ser humano através da sua palavra, de dar vida eterna, através da sua palavra, e dar sustento através da sua pessoa. Como é que você vai identificar que essa interpretação está mais próxima de todas? Mais lá à frente você vai identificar. Depois da conversa que Jesus tem com Pedro, você vai identificar a importância da multiplicação dos pães e dos peixes. Outra mensagem que Jesus está dando aqui, que muita gente prega e passa batida. Olha, essa aqui. A cura do cego em Betsaida. Versículo 22. Somente falar aqui sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a falsa religião, tá? E o fermento dos herodianos é a religião sem Deus. É a política sem Deus. É a política sem Deus e a religião sem Deus. A religião sem Deus é dos fariseus. E a política sem Deus é dos herodianos. Então Jesus falou, olha, vocês correm, se afastam desse tipo de fermento. A falsa religião que não tem Deus e a política que não respeita e não tem reverência a Deus, que são os herodianos. Então, no contexto de Jesus, já tinha isso, e no nosso atual contexto tem a falsa religião. Vocês sabem quem é a religião falsa? É aquele que não segue a doutrina de Cristo. E qual é
a política que não respeita e não honra a Deus. É aquelas que desprezam os princípios. Porque a política nada mais é do que seguir princípios. Quais são os princípios que regem a política? É o que rege a sociedade. O que rege a sociedade são os princípios divinos. Não matar, não furtar, não dizer falso testemunho e assim por diante. Então, se não tiver esses mandamentos universais, a humanidade se destrói. Quem foi que Deus? Foi os homens? Não, foi Deus. Então, quando o político não respeita isso, aquela sociedade está correndo um grande risco de sofrer aniquilação própria. Então, Jesus falou que a gente deve se afastar desse tipo de fermento. Vamos lá. Versículo 22 diz: E chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe suplicaram que tocasse nele. Pegando a mão do cego, Jesus o conduziu para fora da aldeia. Então, tendo cuspido nos olhos do homem e pondo as mãos sobre ele, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, recuperando a visão, dizia: Vejo homens, vejo como árvores andando. E Jesus voltou e pôs suas mãos nos olhos do homem novamente e fez com que ele recuperasse a visão. Então, curado, tornou a ver tudo claramente e Jesus mandou para casa dizendo: Nem sequer entre nas aldeias e não conte nada aos seus moradores. Se fosse um crente pentecostal, ia espalhar isso aí para todo mundo e dizer: Olha, Jesus me curou. Jesus me curou, encontrei Jesus, Jesus está comigo. Mas aí Jesus pegou e disse: Olha, não conta isso para ninguém. Não fala isso. Não conta. Aí, esse é um dos únicos textos do Novo Testamento que você vê Jesus repetindo o ato dele de curar alguém. Que ele foi e tocou nos olhos do homem, um cuspe, né? O que é que tu estás vendo aí? Estou vendo um homem semelhante a árvore, mas andando. Tá? Aí Jesus disse: Não, ainda não está curado definitivamente. Jesus pegou novamente tocou nos olhos do homem depois que ele foi ver. Então Jesus fez 2 vezes. Agora o que chama atenção é que ele pegou o homem, saiu do meio da multidão e levou para um lugar. Por que ele não curou na multidão? Não é Jesus, não é Deus. Por que ele não fez isso no meio da multidão, queridos? A incredulidade em Betsaida era muito forte. Não somente a incredulidade, mas ele estava cercado de escribas e fariseus, pronto para querer ele fazer algum milagre e apedrejar. Então ele teve que se afastar discretamente e orar no homem para que o homem recebesse a bênção, mas de uma maneira sem que ninguém soubesse. E ele ainda disse: Olha, não conta isso a ninguém. Se contasse, ia ser problemático, porque eles iam descobrir que Jesus estava ali operando milagres, ia trazer multidão à procura dele, e sem contar, ia ter perseguição religiosa contra Jesus. Esse foi o motivo de Jesus pedir. Jesus pediu: não conta nada a ninguém. Mas se fosse nos nossos dias, meu irmão, tu ia ver a igreja estourando de lotada atrás de Jesus para querer milagre. Bem, já estamos quase terminando. Aqui, versículo 27, agora vai chegar nas partes mais profundas, tá? Depois, Jesus partiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou a seus discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que és um dos profetas. Jesus lhe perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Em resposta, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então Jesus disse a eles que a ninguém falasse a respeito dele. Ele pediu a Pedro para que não falasse que ele era o Cristo. E falou para um homem que não era para ele contar o milagre para ninguém. Por quê? Porque Jesus ia sofrer tamanha perseguição. Então, nem todo milagre você tem que contar. O texto está dizendo que, olha, nem todo milagre você vai ter que contar.
Porque se você for contar, você vai suscitar inveja entre as pessoas. E aquelas pessoas vão lutar contra a sua vida. Vão lutar contra aquele que lhe abençoou. Entendeu? Então não conte. Nem todas as bênçãos têm que ser contadas. Que dá para entender aqui. Eles entenderam que Jesus era o Cristo. É uma bênção? É, mas não tinha que ser contado. O cego recebeu a cura. Foi uma bênção maravilhosa? É, mas Jesus disse, não conta. Não conta, porque há tempo para tudo. E aquele tempo não era para contar. Era para receber, mas não era para contar. Entendeu? Só que aqui, os críticos da Bíblia, quando pegam isso aqui, prestam muito bem atenção, que é importante. Aí o crítico da Bíblia pega e diz, tá vendo? Olha aqui que eu encontrei. O teu Jesus que tu segue, ele é um narcisista. O que é um narcisista? Narcisista é aquele que sempre pergunta assim, e aí como é que foi? Como é que foi a minha mensagem? Tu gostou? Tu gostou daquilo que eu falei? O que é que tu acha de mim? Eu falo bem? Como é que é a minha formação? Te agrada? Isso, pessoas que fazem isso geralmente é narcisista. Aí você pega, aqui Jesus chegou com ele, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram, não, os homens dizem que o Senhor é Elias, é João Batista, porque eles acreditam que devido à morte de João Batista, ele poderia ter ressuscitado dos mortos e ter incorporado em Jesus. Não, outros dizem que tu é Elias, porque até hoje tem essa tradição de Elias vir ali para o povo judeu, até hoje tem. Tá? Há alguns dos profetas. Aí Pedro pega e responde, tu és o Cristo. Aí Mateus, ele explica isso, né? Aí Mateus explica, só que aqui Marcos oculta, tá? E Mateus detalha dizendo o seguinte, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai, né? Não é isso que diz? Mas aqui Marcos, ele oculta. Mas Mateus e Lucas também detalha as outras partes, né? Agora, por que ele fez isso? Qual é a intenção dele ocultar essas partes aqui? De não ter falado o que Mateus contou e que Lucas contou? Isso aqui é para mostrar que apenas ele é o Filho do Homem. Tá? O Filho do Homem, ou seja, ele veio para servir a humanidade. Tá? Ele veio para servir a humanidade. Então por isso que ele não contou, não colocou essa outra parte aqui. Claro que não se prende somente no que eu estou dizendo. Tem coisas mais detalhadas aqui, tá? E pela penúltima parte diz... Já que Mateus e Lucas, ele elogia Jesus, elogia Pedro, dizendo assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas sim um Pai Celeste. Aí Pedro, ele se empolga, né? Aí, aqui no versículo 31, que Marcos não coloca, né? Mas versículo 31, Jesus fala aqui, Jesus passou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Falava disso abertamente. Pedro então o afastou do grupo e se pôs a censurá-lo. Mas Jesus se voltou, fitou seus discípulos e o repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas a dos homens. Somente até aqui, vamos ver. Para quem Jesus falou? Foi para Pedro ou para Satanás? O que é que vocês acham? Essa palavra que Jesus contou foi para Satanás, que estava atrás de Pedro, usando Pedro, ou Jesus chamou Pedro de Satanás? O que é que vocês acham? Então, é interessante pegar essa parte aqui, porque Pedro, ele censurou Jesus. Não, Jesus, que é isso? Jerusalém? Vão te perseguir, te matar? Não, isso não vai acontecer, não. Não faz isso. Não vai acontecer nadinha disso. Pedro logo censurou. Mas Jesus pegou Pedro e chamou os discípulos e censurou Pedro diante de todos os discípulos. Aí você lembra a parte que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Aqueles que andam constantemente em pecado, repreende na presença de todos para que os demais temam.
Então Pedro, ele constantemente estava pecando. Qual era o pecado de Pedro? O pecado de Pedro é achar que Jesus era o Messias da tradição judaica. Esse era o pecado de Pedro, que ia destruir todos os inimigos de Israel e ia dominar. Esse é o pecado de Pedro. Aí Jesus pegou, repreendeu ele na frente de todos os discípulos, dizendo: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sim, Jeremias, quem foi? Era Satanás atrás de Pedro, ou Jesus falou que Pedro era Satanás? Sabe qual é aqui a mentalidade que predomina? É a experiência do profeta Ezequiel, quando chegou com o rei de Tiro e profetizou no capítulo 28 que o querubim ungido da guarda, que andava pelo jardim do Éden, mas ali ele estava profetizando para quem, Ezequiel? Para o rei de Tiro. Mas tinha um outro personagem? Tinha. Quem? O querubim da guarda ungido. O querubim da guarda ungido nada mais é conhecido assim, vulgarmente como Lúcifer, mas que era Satanás mesmo, que estava usando o rei de Tiro para querer predominar nas questões econômicas, políticas, sociais e religiosas. Aí o profeta Ezequiel se levantou e anunciou a palavra contra o rei de Tiro, mas ao mesmo tempo do espírito e entidade que estava usando o rei de Tiro. Então, aqui, Jesus teve a mesma experiência com Pedro. Era Pedro sendo usado pela tradição humana, mas que ao mesmo tempo Satanás estava compactuando com Pedro para querer derrubar Jesus. Então, eram dois personagens ao mesmo tempo, Pedro e Satanás, para querer derrubar Jesus. E essa aqui foi uma das maiores tentações que Jesus passou. Essa aqui é a maior tentação, porque Jesus veio para sofrer pela humanidade. Aí Pedro tentou desvirtuar Jesus disso. Se desvirtuasse, todos nós estaríamos ferrados. Mas Jesus disse não. Repreendeu Pedro. Que ele estava possuído? Não, ele estava sendo influenciado pelos ensinos dos homens. Geralmente, quando se desvincula dos ensinos de Deus, esses ensinos dos homens podem ser usados pelo maligno. E por último, versículo 34, essa aqui que chama atenção, que tem a ver também com a experiência de Jesus, e Pedro diz: a seguir, chamando a multidão e os seus discípulos, disse-lhe: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá. E quem quiser perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, pela minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. Pois que benefício terá o homem que vier ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? O que dará o homem em troca de sua vida? Portanto, quem se envergonha de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também se envergonhará dele o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Tá bom? Aqui é uma resposta ainda que Jesus dá para Pedro e os seus discípulos. Para quem? Para Pedro e os seus discípulos é a multidão, que estava na expectativa de ter sinal apocalíptico, estava na expectativa de enriquecer através dos milagres de Jesus, porque tem gente que segue a Jesus que quer enriquecer através dos milagres que Jesus faz. Então, eles estavam nessa expectativa do fim do mundo, enriquecer, destruir os inimigos, tudo. Aí Jesus pegou e disse: olha, se vocês não renunciar à vida que vocês levam, de gostar desse mundo, de amar o mundo, se vocês não deixarem essa vida, vocês vão perder. E se vocês a perder por minha causa, achá-la. É dessa maneira, é desse jeito. E se você não perder sua vida por mim e pelo amor do Evangelho, se você perder, por mim, pelo amor do Evangelho, vocês vão achar.
Olha as duas coisas interessantes. Por ele e pelo amor do Evangelho. Jeremias tem uma diferença? Tem. O Evangelho é uma coisa e Jesus é outra situação. Então devemos perder a nossa vida pela pregação do Evangelho e pela pessoa do Senhor Jesus. Aí quem não quiser seguir, vai ter um futuro aqui já selado, que ele disse. Se você se envergonha de mim, de testemunhar de mim e do Evangelho, naquele grande dia, diante dos anjos, e diante dos santos anjos, diante do Pai, eu me envergonharei de vocês. Vocês serão uma vergonha. Passarão por vergonha, desculpa. Então, é só negar Jesus aqui. Só negar, não. É só negar Jesus aqui e você vai ser negado lá no céu. Então, como é que nós negamos Jesus atualmente? Negamos Jesus atualmente dessa seguinte maneira. É nós querer fazer a nossa própria vontade. Se a gente quiser fazer a nossa própria vontade, nós já estamos negando a Jesus e ele vai negar nós naquele grande dia. Tá ok? Então, amados, são essas 5 experiências que nós tivemos aqui, que passamos aqui a degustar nesse texto, no capítulo 8 de Marcos. E é de fundamental importância você compreender que tem muita gente que acha que Jesus multiplicou os pães somente uma vez, não, foram 2, tá? 2 vezes. Depois dessa multiplicação dos pães, Jesus fez o quê? Se encontrou com os discípulos a ensiná-los, dizendo, ó, tem cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos, que é a religião sem Deus e a política também sem Deus. Tem que ter muito cuidado, porque tanto a religião como a política tem que ter Deus. Tem pessoas que dizem assim, a política não é de Deus. Não, não é de Deus seu pensamento, a política ela é de Deus sim. O que não é de Deus é a politicagem. A politicagem não é de Deus, mas a política é de Deus. Que a palavra política no grego é polis. Polis significa o quê? Relação. É ter comunicação, tá? Outra parte que chama atenção é a questão da cura do cego. Jesus teve que cuspir e passar. Jeremias, por que Jesus fez isso? Tirou o homem do meio da multidão, levou para um lugar, cuspiu, passou saliva no olho depois para o homem ficar. Por que isso? Porque as pessoas às vezes precisam ser tocadas, sentir o tato, para elas poderem ter mais convicção daquilo que elas estão recebendo. Então, Jesus, ele faz isso, tá bom? Às vezes é necessário ter esse método, né, para poder a pessoa ter uma compreensão melhor. Sim. Será que a gente vai gravar a pergunta aí do pastor? Para poder entrar aqui na parte sonora. A primeira pergunta, e Pedro ele veio da descendência dos Zelotes, né? Então ele pensava que Jesus vinha como Davi, com a espada na mão. E a terceira é que o senhor falou da religião, né? Dos fariseus, né? E qual é o nome do outro lá? Tem os saduceus, escribas e fariseus, os herodianos. Herodianos. Os dois, né? Fariseus e herodianos. Aí diz do fermento, né? Não fala do fermento. Aí também ele fala a Pedro, atrás de mim, como o senhor falou, era uma ação diabólica, queria impedir que Jesus ia fazer. Aí muitas vezes tem pessoas que são usadas pelo inimigo, muitas vezes para impedir
a obra de Deus crescer. Não é que o diabo se apodera, é que muitas vezes ele dá lugar para o inimigo. Correto. Essa parte aí, pastor, como eu falei, o maligno ele pega o ser humano e usa para fins próprios, com objetivos bastante malignos, para querer acabar com querer solapar os planos divinos. Foi o caso dali dos herodianos e também dos fariseus, a falsa religião dos fariseus e a política sem Deus dos herodianos, que são coisas dos homens, sim, são dos homens, mas que o maligno se aproveita. E Pedro e os discípulos, eles eram mergulhados nessa tradição, eles conheciam essa tradição, sabiam disso. Mas às vezes estavam seguindo Jesus, mas ao mesmo tempo essa tradição estava carregada no coração deles. Eles não tinham se libertado totalmente desse tipo de tradição. Aí o que acontece? O maligno percebe quando uma pessoa está seguindo a Jesus, mas ao mesmo tempo ela não tem uma compreensão das coisas de Deus, do reino de Deus. Por quê? Porque tem traços do costume do ser humano que ele não se libertou. E através disso, através dessa situação, o maligno pega e se aproveita. Foi o caso de Pedro. Jesus pegou, repreendeu. Ele falou para Pedro de Satanás. Falou para Pedro que ele era Satanás. Mas também, ao mesmo tempo, tinha uma influência maligna sobre tudo isso. Porque agora, te imagina no meio de Jesus ali os discípulos. Havia incredulidade, havia falta de crença, havia toda sorte de pecado cometido pelas pessoas que estavam vindo de outras nações ali. Havia a religião sem Deus, a política sem Deus, tudo isso estava crescendo. E quem é que estava agindo nisso aí? Maligno. Maligno agia para impedir que as pessoas entrassem no reino dos céus. Entendeu? Resumindo, é isso mais ou menos. A irmã quer fazer uma pergunta. Então essa parte aí, ele vai fazer depois a Amanda. Minha pergunta é assim, né? O senhor fala do fermento, né? A Bíblia relata sobre o fermento, né? E Jesus alerta sobre os fermentos. A classe de herodianos são pessoas estudiosas, né? Mas que seguem mais a religião do que a palavra de Deus, né? E fala também sobre o vinho, né? O senhor vai estar mais lá para frente, vai falar sobre isso. É sobre o vinho, que é o vinho que ele fala, né? E Paulo fala também a parte do vinho, né? Qual é o simbolismo dessas duas situações, o vinho e o fermento? E a outra pergunta é sobre os Macabeu, porque Macabeu ele fez aquilo para libertar o povo judeu, né? E eles estavam esperando uma versão, Jesus Macabeus, né? E depois se levantou Josuá, que é outra situação. Gostaria de uma explicação sua. Sobre essa questão aí, amados, do fermento e do vinho, o fermento nada mais é que colocar o fermento no bolo, ele vai dar aquela aparência que tem muito conteúdo só do bolo. Quando for ver, não tem só conteúdo do bolo, tem o conteúdo do bolo e tem mais alguma coisa adicional, mano. A pessoa pensa que é só o conteúdo do bolo, que na realidade não tem. O fermento, ele mascara isso. Então tem pessoas que é a mesma coisa. Acha que está com uma essência, um conteúdo profundo de Deus que na realidade não tem. Só é fermento, que é o caso dos fariseus e dos herodianos. Isso era uma aparência, mas por trás disso isso era uma coisa oca, vazia e às vezes sem sentido nenhum. Não, eles não eram. E a questão do vinho nada mais é do que a embriaguez dos sentidos. O vinho, ele tem dois simbolismos, o simbolismo bom e o simbolismo ruim. E o simbolismo ruim é que dopa os sentidos do indivíduo a ponto dele não querer. Tenta falar com um bêbado, ele não vai te ouvir, ele está dopado.
Está absolutamente neutro de qualquer tipo de situação externa. Porque na religião, filosofia, é isso. A pessoa não aceita nada. Então, o erro faz com que a pessoa fique dopada. Dopada mesmo. O erro induz a pessoa ao erro. Sim. Sim. Tanto Jesus como os apóstolos. A prostituta sentada na besta com sangue dos santos, tal, se embriagou, né? Entendeu? Sim, amada. Aí a questão dos macabeus foi uma herança que eles deram para os herodianos, não, mas pelo segmento político dos iscariotes, que eles lutavam contra qualquer tipo de opressão externa, ou qualquer tipo de política que viesse corromper os judeus. Então os macabeus, eles deram essa herança, e esse pensamento também messiânico, que sugeria o indivíduo para poder ajudar. Isso 300 anos antes de Jesus, né? Isso aconteceu. Eles ficaram com essa tradição humana, mas que nada tem a ver com o Messias de imediato. Só com o Messias depois. Assim, eu queria saber do cego, né? Que Jesus pega ele pela mão e leva ele para fora para fazer ali a cura. Aí ele faz o primeiro ato, pergunta para ele, né? Tipo, ele diz, estou vendo sombra, né? Isso. Aí ele faz de novo. Aí vem assim uma pergunta, será que a incredulidade ali era grande, né? Será que a incredulidade ali estava impedindo o total milagre só de uma vez? Às vezes o nosso redor está cheio de incredulidade e às vezes atrasa, né, a nossa milagre, a nossa bênção. Aí nós pegamos essa parte de bater, insistir no milagre. Porque às vezes tem uma casca dura em nós, é necessário bater forte para ela cair de vez ou ficar batendo para ela sair aos poucos. Isso depende de cada indivíduo. Tem pessoas que recebem o milagre de imediato, mas tem algumas que tardam o seu milagre. Tem pessoas que se convertem no estalar dos dedos, paf, mas tem outras que não, dura um processo. E pela experiência que esse homem apresentou junto com Jesus, Jesus está mostrando, através dessa experiência, que tem pessoas que são curadas, cego de Bartimeu, foi curada rápido, mas tem outras que não. Tem outras que passa uma vez, 2, 3, 4 vezes, vai recebendo aos poucos até receber a visão. Então, depende de cada indivíduo. Todos nós aqui somos diferentes um do outro. Mas essa diferença que Deus sabe quem vai receber o milagre de imediato e tem aqueles que vão postergar um pouquinho ou um pocão. Isso é uma junção entre Deus e nós, e que só quem conhece com mais detalhe mesmo a situação é Deus. Então é complexo mesmo. Então Jesus está lidando com a incredulidade, ao contexto total ali, mas tirando aquele indivíduo, aquela incredulidade para lidar só com ele, mas mesmo assim ainda demorou um pouquinho, porque ele fez a primeira, estou vendo os homens como árvores andando. Aí já estava contando aqui que árvore não anda, né? Já estava contando uma coisa meio estranha, né? Aí já não estava entendendo muito bem, ou seja, o entendimento dele, a compreensão, entendimento, né? A compreensão também, posso assim dizer, já não estava muito nítida. Jesus disse, não, tem que ter mais bênção em cima desse indivíduo para ele receber. É o que acontece, né? É o processo, né? É uma coisa que eu quero saber. Sim. Assim, quando eu vejo na Bíblia, quando eu leio assim, que eu vejo não se mistura com os fermentos dos fariseus, eu entendo assim. O senhor vai falar que eu estou certo ou eu estou errado. Eu entendo assim que eles, antigamente, eles sabiam a Bíblia, eles tinham ela na cabeça de cor, né? Sabiam
desde Gênesis, Apocalipse, mas só que quando ele fala isso é porque eles não viviam. Por quê? E quando nós vamos estudar o que era que eles faziam, eles contavam mentira, eles matavam, eles roubavam, eles faziam um bocado de coisa de errado e depois eles queriam estar lá como santo. Como eles não faziam aquilo para só mostrar para o povo que eles eram santos, né? Mas quando acaba eles estavam oco por dentro, seco, eles não tinham nada de evangelho, eles eram umas pessoas malignas, umas pessoas mal. Então isso daí é assim, né? Porque quando sai o temor de Deus, porque a pessoa que teme a Deus, ela tem uma sensação boa de servir a Deus. Ela tem um desejo de servir a Deus. Quando ela perde o temor de Deus e fica somente nessas formas, nessas aparências, ela quer sentir uma sensação e não tem. O que é que ela vai procurar? A sensação do narcisismo, como eu expliquei, a sensação do orgulho, da soberba, a sensação de falar mal de alguém, de roubar alguém, de maltratar alguém, de ordens sexuais, tudo isso é sensação. O pecado ele traz sensação, mas a sensação com consequências drásticas depois. E nós, quando nós servimos a Deus, nós temos uma sensação, uma paz, uma alegria, uma felicidade. São sensações, mas que nos traz consequências boas. Então, quando a pessoa perde o temor de Deus, acabou, ela fica oca e apática. E o ser humano precisa ter emoções, sensações para poder servir. E vai procurar onde? Em Deus? Não, ele já perdeu o temor, ele vai procurar em qual é a opção? No pecado. Qualquer tipo de pecado que abrir para ele, ele vai se abraçar. E para ele não poder ser muito perseguido e muito rejeitado, ele segura a aparência da religião, mas por trás ele está pecando que nem presta. Ele se esconde atrás da palavra, atrás da Bíblia, Sim. atrás da religião que ele está servindo ali, né? Pouco sabe, é só aparência. É porque o ser humano tem que ter a sensação. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos sentindo uma coisa maravilhosa, servir a Deus. Mas ainda tem essa questão aí. Então, a gente ou vai para o lado do bem, se sentir bem, ou para o lado do mal, se sentir emocionalmente e aparentemente bem, mas consequentemente vai se dar muito mal. Então o ser humano tem que ter sensação. A sensação vai sentir no pecado ou na santidade. Mas tem muita gente que não quer mais santidade, quer pecar mesmo. Tá ok? Então, amados, essa é a nossa pequena exposição. Agradeço a Deus pela vida dos amados. Quer fazer mais uma pergunta? Quando ele fala para isso, né? Ele fala que a filha de Abraão não está falando para ele, né? Que já... E ele pode tirar também, ele pode pegar uma pedra e fazer com o filho de Abraão, que ele está falando para ele, né? Sim. É para ele, né? Sim. Ele está falando dele, ele está chamando ele de pecadores, né? Eles são pecadores e eles são filhos do diabo, né? Porque o diabo desde o começo do mundo ele é mentiroso. Isso. Então ele está chamando para ele, né? Correto. Essa é a parte que a gente vai tentar compreender por que João colocou isso aí. Mas isso vai ser uma exposição bastante reflexiva. Muito bom colocar isso aí. Acho que a gente vai refletir quando nós formos comentar o livro de João, né? O Evangelho de João. Tá bom? Então, queridos, fique com Deus. Muito obrigado. Se prepare que nós vamos comentar para a semana o capítulo 9. Não sei se tem pergunta, às vezes tem, né, Gabi? Não tem, né? Geralmente as pessoas não querem se expor. O pessoal faz pergunta só pelo WhatsApp, geralmente, para mim. Então, fico com Deus. Para a semana, vamos comentar o capítulo 9, tá? Já passamos de 50% do Evangelho de Marcos, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.